Boa noite a todos, bom dia, boa tarde para todos aqueles que vão nos assistir em outros momentos, porque essa mensagem ficará gravada. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal no YouTube, ao canal do Núcleo de Audiovisual Clara de Assis, da Associação Espírita Jesus de Nazaré. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Mestre Jesus, ao nosso bom Deus, aos mentores espirituais desta casa, aos nossos espíritos protetores, todos aqueles que nos regem, que nos orientam para que a gente consiga fazer esse trabalho, expandir o nosso conhecimento e na direção de sair a semear, sair divulgando os ensinamentos da doutrina espírita. Agradeço também a direção da casa, da Associação Espírita Jesus de Nazaré, mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, porque a cada vez que eu sou convidada a fazer uma fala dessa, nos leva a estudar mais um pouquinho, a reler, a rever os conceitos, a compreender, e isso é fundamental nesse meu processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, de evolução. Agradecer também à casa, a oportunidade do trabalho e dizer a todos que estamos aqui nessa caminhada conjunta, buscando sempre, através dos estudos, das leituras, das conversas amigas, das conversas edificantes, construir o nosso caminho. Não sou uma especialista, mas sou uma pessoa que gosto muito de estudar, de ler, de refletir sobre os meus ensinamentos, minhas aprendizagens. E com isso, eu trouxe hoje aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o despertar da consciência e a missão da alma. Esse título ele é baseado no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec, uma das obras básicas da nossa doutrina, cujo título é Bem-aventurados os pobres de espíritos. Dentro deste capítulo, eu vou falar especificamente do item 13, que é a missão do homem inteligente na Terra, certo? Então, esse despertar da consciência e a missão da alma está baseada nesse capítulo, nesse item do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nesse capítulo, que é um capítulo curto, na realidade um item curto, o espírito protetor de nome Ferdinando, em Bordeaux, 1862, ele aborda de uma forma assim bem tranquila, bem clara, bem concisa a nossa condição humana, referente à nossa inteligência e o uso que fazemos dessa inteligência. Ele aborda assim de um jeito que faz com que a gente reflita, pare para pensar sobre como, de que forma estamos utilizando essa inteligência que nos foi dada pelo Divino Mestre, pelo grande amado Deus, e como estamos utilizando no nosso desenvolvimento, no desenvolvimento individual de cada um. E podemos refletir, já para começar o nosso estudo, qual é a missão daquele que recebeu mais recursos intelectuais. Porque nós observamos na humanidade, aquelas pessoas que desenvolvem um grande potencial de inteligência e outros que não têm tanto. Será que tem alguma função, alguma missão? Será que deve utilizar essa inteligência para o bem próprio, só para o seu desenvolvimento? Ou será que podemos utilizar para ajudar os demais na construção da coletividade? Ou será para se achar superior aos demais? Eu sou mais inteligente, Deus me deu essa inteligência, então eu sou superior, eu sou melhor do que você. Será que é isso que Deus espera de cada um quando Ele dá a uns um pouco mais e a outros um pouco menos? Nós vamos refletir sobre isso, buscando entender esse despertar de consciência, esse despertar da utilização dessa inteligência que nos é dada. E aqui eu vou chamar essa inteligência de talento, tá?
Dando início ao nosso estudo, dando início à leitura do capítulo, né? O capítulo de Ferdinando, ele traz uma afirmativa que nos diz o seguinte: não ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo que habitais. A grande maioria das vezes, as pessoas que têm um pouquinho mais de inteligência acha que pode utilizar dessa inteligência para menosprezar o outro, para se mostrar superior ao outro, né? Para se achar o preterido por Deus muitas vezes. E esse capítulo vai nos mostrar que na realidade não é bem isso. A cada um foi dado um talento. Às vezes o seu talento é a inteligência. E o que é que você vai fazer com essa sua inteligência, né? No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 48, tem uma frase bem simples: muito será pedido a quem muito recebeu. Então, se você receber um quinhão a mais de inteligência, preste bem atenção, porque você será cobrado sobre isso, sobre o uso que você fez com essa inteligência. Inteligência implica sempre em responsabilidade, né? Quando você recebe um quinhão a mais de inteligência e isso é superior de alguma forma aos demais, deveremos utilizar sempre para ajudar os outros e não para menosprezar. Esse grande poder, como diria, lembrando aqui do nosso querido tio Ben, do Homem-Aranha, né? Ele diz assim, no filme ele diz assim: grandes poderes implicam em grandes responsabilidades. Então, grandes inteligências também implicam em grandes responsabilidades, né? Isso Ferdinando nos diz no versículo: implica em responsabilidade. Responsabilidade de como você irá utilizar essa inteligência, tá? E uma grande missão que nós temos, que nós precisamos compreender, é a missão de despertar dessa nossa consciência que ainda encontra-se adormecida muitas vezes. Adormecida no sentido de que achamos que essa inteligência pode ser utilizada apenas para bem próprio, para ganhos, né? Para produzir mais, para ter riquezas, para ter uma casa melhor, para ter um carro melhor, né? Para ter uma vida melhor em relação aos demais. Você é, entre aspas, o escolhido de Deus. Por isso você tem uma condição melhor do que aquele outro que não tem. Lembrando que a cada um Deus deu um talento. Às vezes o talento da inteligência é dado a um, enquanto do outro não tem tanta inteligência, mas às vezes tem uma sabedoria que vai além da inteligência. Então não devemos menosprezar, como disse Ferdinando, não ensoberbeis, né, com aquilo que você sabe, porque esse é o seu talento e a cada um foi dado um talento, cada um tem a sua missão. Para darmos continuidade aqui, eu vou fazer uma referência ao Evangelho, capítulo 7, item 13, que é intitulado A Missão do Homem Inteligente na Terra. Então, a inteligência, ela é uma ferramenta divina quando guiada pelo orgulho. Torna-se instrumento de queda. Perdão, deixa eu ler direito, para ficar certa a frase. A inteligência é uma ferramenta divina quando guiada pelo orgulho, torna-se instrumento de queda. Quando iluminada pelo amor, transforma-se em missão de serviço e progresso para toda a humanidade. Então, nós temos a ferramenta. Nós recebemos essa ferramenta que é a inteligência divina, certo? O que é que a gente vai fazer? Que uso a gente vai fazer dessa inteligência? A gente vai fazer um bom uso ou seremos guiados pelo orgulho? Bom, se formos guiados pelo orgulho, isso vai ser um instrumento de queda, né? Quando iluminada por amor, vai se transformar em missão de serviço e progresso para toda a humanidade. Consequentemente, o nosso próprio progresso. Concordam? Perdão. Infelizmente,
alguns espíritos ainda endurecidos, né, que se recusam a despertar da sua consciência, ainda não acreditam na espiritualidade, ainda estão mais ligados à materialidade, eles seguem utilizando esta inteligência para fins, digamos, menos nobres, né? Então utiliza essa inteligência a fim de ganhar apenas méritos próprios, às vezes desonestidade, roubo, corrupção, ferir alguém, matar alguém, planejar situações de vinganças terríveis, dolorosas, né? Quando não a um indivíduo particular, às vezes a humanidade inteira, né? E às vezes até a própria natureza. Então é o uso incorreto daquele dom que ele recebeu. E dentro do Espiritismo nós sabemos que existe uma lei a que ele vai responder, que é a lei de causa e efeito, né? Toda a ação, todo pensamento, todo sentimento produzem consequências compatíveis com sua natureza. Então, se você tem ações ruins, pensamentos nefastos, sentimentos que não são edificantes, você vai colher exatamente, proporcionalmente a esses sentimentos, a estas ações que você executou. Essa é a lei de justiça. Essa é a lei de justiça, de amor, justiça e caridade que o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta como ferramenta, ensinamento na realidade, né? Para que a gente aprenda a entender os desígnios da lei divina e viver segundo ela. Se você não presta atenção na lei de causa e efeito, você, quando chegar a dor, você vai se achar o coitadinho, a vítima, aquele infeliz, e não prestou atenção que no passado foi exatamente aquilo que você plantou, é aquilo que você está colhendo. Então, se a inteligência lhe é dada, se o talento lhe é dado, use sempre buscando melhorar a sua existência e a existência do próximo, né? Segundo Mateus capítulo 16, a cada um será dado conforme as suas obras. Não tem para onde fugir. Se você plantar uva, você vai colher uva. Você não vai colher laranja nem qualquer outra fruta. Assim será por todo sempre. Cada um colhe aquilo que plantou. E o homem está sempre sofrendo as consequências naturais das suas próprias imperfeições, né? À medida que se melhora, diminui as suas dores e assegura a sua felicidade futura. Nós sabemos que somos imperfeitos, porque se nós fôssemos espíritos puros e perfeitos, não estaríamos aqui na Terra mais. Então estamos aqui porque somos imperfeitos, temos consciência disso e estamos a cada dia tentando melhorar, pelo menos deveríamos estar a cada dia tentando melhorar estas imperfeições, corrigir estas imperfeições. Está tudo certo com elas, né? Desde que a gente aprenda a corrigir, tá? À medida que a gente se melhora, diminui as nossas dores. E assim nós estamos garantindo uma felicidade futura. Algumas reflexões para a gente entender o processo que eu vou mostrar aqui para vocês, né? A inteligência é um dom concedido por Deus, já falei isso aqui, né? Não uma conquista exclusivamente pessoal, exclusivamente. É claro que temos a nossa parte, podemos estudar mais, podemos aprender mais, desenvolver o nosso conhecimento. Mas existe aqueles que, por mais que estude, que mais se esforce, não conseguem muito porque a inteligência ela é um pouquinho limitada por diversos fatores, tá? Então, é um dom concedido por Deus e não é exatamente uma conquista exclusivamente pessoal. O que isso significa, né? Significa que é um talento que você recebeu e que você precisa utilizar para o desenvolvimento da humanidade, tá? Uma enxada, ela é feita para capinar um terreno, né? Preparar um roçado, é um instrumento. Esse instrumento, se ele não for utilizado, o que é que acontece com ele? Se ele ficar num canto parado, ele vai enferrujar e perder a sua utilidade. Essa é a analogia que Emmanuel faz em um dos seus livros da coleção Fonte Viva. É preciso a gente estar sempre colocando em atividade aquele trabalho, aquele talento que nos foi concedido. Caso contrário, vai enferrujar e irá se perder.
tá certo? Uma outra reflexão, todo dom implica responsabilidade proporcional. Então, se você recebeu o dom e você não está fazendo uso dele, a lei de causa e efeito chegará no futuro e você precisará responder sobre esta situação. Por quê? Porque você não foi. Lembra da parábola dos talentos? Não vou falar sobre ela aqui porque vai esticar demais a nossa conversa, mas a parábola dos talentos relembra isso, né? Aquele quem tem um determinado talento consegue multiplicar e aquele que, ao contrário, enterra o seu talento e não faz nada com ele. O conhecimento deve ser sempre colocado a serviço do bem comum. Esse é o caminho da humanidade. Nós precisamos trabalhar para o nosso desenvolvimento e desenvolvimento coletivo, porque a evolução não se dá sozinha de pessoa para pessoa, ela dá em coletividade. Cada um tem a sua caminhada individual, mas é preciso a coletividade. Então, precisamos utilizar este conhecimento para o crescimento de todos. O orgulho intelectual distancia o ser humano de sua verdadeira missão. Qual é uma das mazelas que existe na humanidade, né? Que empata a pessoa de crescer, né? O orgulho e o egoísmo. Então, vamos esquecer um pouquinho desse orgulho, dessa mania de achar que porque tem um pouquinho mais de inteligência, sabe um pouquinho mais sobre determinado assunto, ou tem uma capacidade maior de aprender um pouquinho mais, você está em um nível superior a quem quer que seja, né? Esse orgulho distancia, separa, desagrega, e a gente não quer isso. No processo de evolução espiritual, o que a gente quer é uma coletividade, né? Uma fraternidade. Essa é a caminhada. O abuso da inteligência produz consequências educativas perante as leis divinas. Eu falei sobre a lei de amor, justiça e caridade. É exatamente isso. Se você não usa essa inteligência, ou você abusa dela para fins não tão, digamos assim, nobres, você vai ter as suas consequências, né? E muitas vezes essas consequências são desastrosas para o nosso crescimento. O verdadeiro progresso une desenvolvimento intelectual e aperfeiçoamento moral, porque não é só ser inteligente, é preciso também esse aperfeiçoamento moral, que vai decorrer do seu desenvolvimento, né? A moral não está implícita em porque a pessoa é inteligente, ele é desenvolvido moralmente. Muitas vezes uma pessoa tem um desenvolvimento moral muito mais elevado do que algumas pessoas consideradas intelectualmente assim superior, né? Independe. Agora devem caminhar juntas a intelectualidade e o aperfeiçoamento moral. A inteligência vai alcançar sua plenitude quando se transformar em instrumento de amor e serviço, sempre, tá? Não tem para onde correr. Não adianta você usar para o que quer que seja essa sua inteligência se você não desenvolver, não transformar isso em instrumento de amor e serviço. Então vamos lá. Inteligência versus consciência. Aí, como eu falei, né? Progresso intelectual é diferente de progresso moral. Nós vamos ler isso no Livro dos Espíritos, na questão 780, né? Onde Kardec pergunta se o progresso moral e o progresso intelectual caminham lado a lado, junto, né? E os espíritos respondem, eles os seguem, mas nem sempre imediatamente. Às vezes a pessoa desenvolve um mais rápido do que o outro, certo? E é consequente, mas não o segue sempre de imediato. Então, o desenvolvimento intelectual pode vir primeiro e futuramente o desenvolvimento, o progresso moral, não é consequente. Podemos desenvolver um cérebro brilhante, isso é fato, podemos, e permanecer emocionalmente infantis. Joana de Ângeles amplia essa ideia ao afirmar que a inteligência pode transformar o mundo exterior, mas somente a consciência transforma o ser. Ela afirma que o autoconhecimento é o verdadeiro início de libertação do espírito. Sempre o autoconhecimento é a busca da melhoria própria de si mesmo. Isso vocês podem ler um pouquinho, quem tiver curiosidade,
no livro Homem Integral, nos capítulos 2 e 3, a busca da realidade, autodescobrimento e consciência ética, religião e religiosidade. Vai falar um pouquinho sobre esse processo de autoconhecimento. Seguindo aqui, Jung, ele fala sobre o ego e o self. Todo mundo já ouviu falar um pouquinho sobre isso, eu vou só relacionar com a doutrina espírita. O ego é o nosso centro de consciência, né? É aquele nosso eu que é voltado mais, acha que é a totalidade, mas não é assim essa totalidade. É a nossa personalidade, é como você é, como você age. Lida com a realidade com a tomada de decisões. Acha que é tudo, mas não somos essa totalidade toda, né? Existe algo maior que esse ego, que é o nosso self. Esse self realmente é a totalidade da personalidade. É quem você realmente é. É a parte consciente e inconsciente. Então o ego, ele precisa conviver com esse self e compreender que esse self existe. O ego acha que ele é só absoluto e já basta. Mas na realidade existe o self. E ainda temos o superego, que nos ajusta aos valores, que nos dá regra, que nos direciona, né? Junto às nossas famílias, à sociedade, ao nosso processo educativo, né? Então é algo que faz você refletir mais, faz você pensar, isso é certo, isso é justo, vai afetar alguém? O ego não está muito preocupado com isso, o ego está preocupado com ele próprio, né? Já o superego vai fazer essas questões, vai fazer você pensar. O self nos diz, há muito mais em você do que aquilo que você conhece sobre si mesmo. É o despertar da nossa consciência, quando a gente consegue começar a despertar essa consciência. Nossa consciência moral, e é uma caminhada rumo à nossa plenitude, certo? É necessário a gente compreender um pouquinho isso para a gente perceber que a gente precisa entender o nosso self, ouvir esse self, nosso superego, para poder a gente caminhar mais seguramente nessa jornada evolutiva. Porque o ego vai nos fazer ficar ali estagnado, achando que está tudo bom, está tudo perfeito, nada precisa mudar. Na realidade, precisamos evoluir um pouquinho. Na analogia espírita, o self não é o espírito, mas ajuda a compreender a totalidade do ser, que é a matéria e a espiritualidade. A personalidade deve servir ao projeto evolutivo do espírito. Então, a sua personalidade construída a partir do seu ego e do seu self vai te direcionar para essa caminhada evolutiva. O autoconhecimento não é um fim em si mesmo, mas é um caminho para a transformação moral e espiritual, certo? Recentemente, eu estou lendo um livro agora, comecei a ler tem 2 semanas, que é Em Seus Passos, O que Faria Jesus, de Charles Sheldon. É um livro muito bom, é um livro bem tranquilo de se ler e ele faz você refletir na seguinte direção: em cada ação do dia, seja ela qual for que você vai fazer, você quiser entender no seu processo de autoconhecimento, você antes de fazer, de tomar qualquer decisão, você se pergunta: o que Jesus faria? Como Jesus faria? Será que Jesus faria isso? Será que Jesus diria isso? E se a gente começar a pensar desta forma, muitas de nossas atitudes podem ser melhoradas. Aí vocês podem dizer: Del, como é que eu vou saber o que é que Jesus faria, o que é que Jesus diria? Nós sabemos, quando estudamos o Evangelho, a personalidade de Jesus está toda ali. Quando estudamos os livros de Mateus, de Lucas, de João, está toda ali a personalidade de Jesus. Então a gente pode se basear, pode entender, compreender e aplicar no nosso dia a dia de como ele faria. É só entender uma máxima, né? Amai ao próximo como a ti mesmo, que era o que ele nos ensinava.
nos ensina até hoje, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro, a gente precisa aprender a nos amar, e esse é o processo do autoconhecimento que eu estou chamando vocês aqui a prestarem atenção. E aí, depois que a gente se ama verdadeiramente, se entende nossos talentos, aplica esses talentos, a gente começa a amar o próximo. Seja ele quem for o próximo, né? O próximo pode estar bem próximo a gente, pode estar muito distante. Pode ser alguém que você ouviu uma notícia no jornal e a notícia não foi tão boa assim. Então, nosso primeiro impulso de ainda materialista, de ainda egoísta, de ainda orgulhoso, é sentir ódio, sentir raiva pela atitude daquele outro ser. Mas Jesus nos ensina a perdoar, não 7, mas 70 vezes 7. E a amar a todos sem distinções. Não é para a gente aprender a amar só a quem nos ama, ou quem gosta da gente. Não, isso é fácil, isso até os mau caráter fazem, né? Eles amam também quem é do lado deles. Os bandidos também é a mesma coisa. Então, ele está nos conclamando a amar a todos, sem distinção. Esse é o processo. Simples assim. E aí, nesse processo de autoconhecimento, a gente vai conseguir nos entender e, assim, respeitar o próximo. Talvez não entender. Entender já é mais complicado, né? Mas respeitar o próximo. Qual é a nossa missão? Missão da alma, né? Transformar inteligência em sabedoria. Existe diferença entre inteligência e sabedoria? Existe. A inteligência é esse conhecimento intrínseco que às vezes a gente adquire pela leitura, pelo estudo, né? Conversando com outras pessoas, a gente descobre, aprende as coisas. A sabedoria é saber utilizar essa inteligência. É aplicar isso no nosso dia a dia corretamente. Então, se você se perguntar como faria Jesus, quando você é uma pessoa sábia, você já aprendeu sobre isso, você faria exatamente do mesmo jeito que Jesus gostaria que você fizesse. Não terá dúvida, né? Tem um ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo que o caminho para a gente ser uma pessoa melhor é fazer com o outro somente aquilo que a gente gostaria que fizesse conosco. Tá? Se você parar para pensar, aquilo que você está fazendo para o outro, se alguém fizesse com você, você gostaria que fosse feito, você receberia de bom grado, já é um caminho em tanto, né? Então, fazer exatamente com o outro aquilo que você gostaria que vos fizesse. Essa é uma das máximas. Colocar talentos a serviço do bem, sempre, né? Desde o início eu estou falando isso. Colocar aquele talento que você recebeu, aquele dom, aquela capacidade a serviço do bem. Eu não gosto de ler, eu não tenho paciência, eu não estudo, eu não consigo atinar. Tudo bem, mas você sabe cozinhar. Às vezes você pode ajudar cozinhando alguma coisa para alguém que precisa. Você sabe costurar, pode fazer uma roupinha para alguém que necessita. Você sabe cantar, você pode cantar em um ambiente, tornar o espaço mais alegre, mais divertido, mais harmonioso. Eu não sei nada disso, sabe tocar um pandeiro? Qualquer talento pode ser utilizado. Não existe ninguém que não tenha um talento, alguma coisa, algum dom que possa ser utilizado para melhoria da humanidade. Educação moral vence o egoísmo. Está no Livro dos Espíritos, na questão 917. Qual o meio de destruir o egoísmo? Né? O egoísmo os Espíritos falam que é o mais difícil de ser desenraizado, né? Porque deriva da influência da matéria. O egoísmo é a influência direta da matéria, né? E ainda estamos muito ligados a ela. Tudo à nossa volta nos impulsiona para essa influência material. Suas leis, organizações sociais, educação, tudo nos volta para o materialismo. E aí a gente precisa realmente aprender a vencer esse egoísmo. O egoísmo, ele só vai se enfraquecer à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material.
e, sobretudo, com a compreensão de que o Espiritismo nos faculta do nosso estado futuro, real, e não desfigurado por ficções alegóricas. Então a gente precisa prestar bastante atenção o que é que nós estamos fazendo para enfraquecer esse egoísmo que nos é latente muitas vezes. Se a gente está na construção dessa alma, né, a partir do autoconhecimento, a gente precisa enfraquecer esse nosso egoísmo. A gente precisa trabalhar isso. Então, nesse capítulo, a missão do homem inteligente na Terra, ele fala, né? Ferdinando fala, a missão do homem inteligente na Terra não é apenas saber mais, mas ser mais consciente. É fazer com que o conhecimento deixe de alimentar o ego e passe a expressar a essência espiritual, convertendo-se em instrumento de educação, fraternidade e transformação. Essa é a inteligência iluminada pela consciência, capaz de realizar a missão da alma no processo evolutivo. Então a gente precisa assimilar o processo, compreender o processo, nos transformar em instrumento de educação e de transformação. Essa é a nossa caminhada. Adiantando aqui. Como podemos fazer isso? Eu trouxe aqui algumas regrinhas básicas que estão nos livros de autoconhecimento, nas apostilas, nos vídeos que vocês vão ouvir por aí, mas eu vou falar rapidamente aqui, uma delas pelo menos você vai conseguir captar e colocar em prática a partir de hoje, né? Então uma delas é desenvolver a autoobservação, sem julgamento. É você aprender a se observar. Não estou falando de observar A ou B não, viu? É você mesmo, sou eu e você. Então vamos nos observar, vamos analisar os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas emoções e os nossos comportamentos. A maioria das pessoas conhece muito bem o mundo exterior, mas conhece muito pouco do próprio mundo interior, né? Lembramos aquela máxima de Sócrates, que está no Livro dos Espíritos, na questão 919. Né? A melhor forma da gente evoluir é conhece-te a ti mesmo, né? Conhecendo a si próprio. Essa proposta não é um convite à culpa, mas ao despertar da nossa consciência. Então vamos prestar atenção em nós mesmos, cada um prestar atenção em si. Como você age, como você fala, como você reage a determinadas situações, vá aprendendo a se conhecer. Reconhecer nossa própria sombra. Jung já dizia, não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Todo mundo acha que vai se iluminar, vai ser aquela luz que brilha, aquele farol que todo mundo vai seguir, mas não presta atenção à própria sombra. E o que é essa sombra que Jung se refere, que eu estou citando aqui, né? Tudo aquilo que nós escondemos de nós mesmos, que nós somos e não queremos nem pensar. Fecha o olho quando o pensamento vem no intuito de que aquilo vai desaparecer, não vai existir. Então é o nosso orgulho, é a nossa inveja, são os nossos medos, são os nossos ressentimentos, vaidades, inseguranças, todas essas coisas que atrapalham o nosso crescimento, que atrapalham o nosso viver com o outro. Essas são as nossas mazelas, essas são as nossas sombras. Tá tudo certo, o que a gente precisa é aprender a reconhecê-las. Quando a gente reconhece, a gente aprende a viver com elas e a gente aprende a melhorá-las, né? A não desenvolver mais aquela determinada situação. Essas mazelas são as imperfeições morais, que no Livro dos Espíritos está lá nos ensinando, né? Se conhece o verdadeiro espírita pela tendência em se livrar das suas más inclinações. Essas são as nossas más inclinações, são as nossas imperfeições morais. É o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, é a nossa inveja, né? Precisamos trabalhar isso. Um outro passo, despertar a nossa consciência. Santo Agostinho já diz na questão 919A, né? Ao final de cada dia, perguntar a si mesmo: fiz algum bem hoje? Feri alguém? Fui útil? Agi movido pelo egoísmo? O que poderia ter feito melhor? Esse exercício simples ajuda a desenvolver lucidez e responsabilidade. Se você prestar atenção, todo dia na hora de dormir,
Depois da sua oraçãozinha lá básica, que todo mundo precisa fazer, se não sabe ainda precisa fazer, aprender a fazer. Agradecer a Deus pelo dia, né? Por ter a oportunidade ainda de estar nesse planeta. Faça essa reflexão. O que é que eu fiz de bem hoje? Se eu não fiz o bem, pelo menos não fiz o mal. Eu feri alguém, eu fui útil, eu ajudei alguém em alguma coisa, né? Eu falei mal de alguém, eu machuquei alguém. Se fez, no outro dia você tem a oportunidade de ir lá e corrigir, pedir perdão, pedir desculpa, fazer diferente. Esse é o processo. Não é simplesmente colocar na sombra e fingir que não existiu. Normalmente a gente coloca na sombra e não, enfim, faz de conta que não existiu. O processo é, fez, errou, tá certo, amanhã você vai lá e corrige. E aí, tenta nesse dia não fazer mais aquilo. Essa é a caminhada. Compreender que o ego não é o verdadeiro eu, como eu já falei. O ego é apenas parte consciente da nossa personalidade. Não representa o ser completo. Precisamos compreender que o ego não é esse verdadeiro eu, né? O verdadeiro eu, como eu falei antes, vem a junção do ego e do self. E aí a gente precisa unir essas duas partes, né, da nossa personalidade. Dessa forma nós vamos ampliar a nossa consciência e assim integrar aspectos desconhecidos da nossa existência e vamos nos tornar cada dia melhor nesse processo que vai encaminhar para o nosso despertar de consciência, né? Essa é a caminhada, essa é a realidade do espírito que quer evoluir moralmente. Outra ação que podemos fazer é transformar conhecimento em vivência. Autoconhecimento sem mudança é apenas informação. Então não adianta eu estar aqui falando para vocês sobre esse processo, sobre todas as coisas que são envolvidas nesse processo e a gente não está realmente aplicando isso, né? Jesus já disse em algum de seus evangelhos, pelos seus frutos os conhecereis. Então, se a gente já recebeu o talento e ainda não está aplicando, se a gente já tem o conhecimento e ainda não está aplicando, não está transformando. A consciência desperta quando aquilo que compreendemos começa a modificar nossas atitudes. Ou seja, seguimos o ensinamento. Em seus passos, o que faria Jesus? Jesus faria desse jeito ou não faria? Emmanuel, ele escreve: conhecimento sem ação é tesouro enterrado, né? Tem outra máxima que diz: a fé sem obras é morta. Então é preciso colocar em prática, é preciso agir, é preciso atuar. Estamos quase finalizando. Desenvolver humildade intelectual. Como disse no início do capítulo sobre a missão do homem inteligente na Terra, não vos ensoberbais do que sabeis. É a humildade intelectual. Toda a descoberta interior revela o quanto ainda temos a aprender. Cada vez que você estuda mais um pouquinho, que você aprende, você descobre que você ainda não sabe quase nada. Tem muito mais a descobrir. E isso é muito interessante. Isso constrói a nossa caminhada. Quanto mais a nossa consciência desperta, o nosso orgulho diminui, o nosso egoísmo diminui, a nossa inveja diminui, as dores em si diminuem. E essa é uma característica que nós vamos encontrar nos grandes avatares, nos grandes espíritos, né? Naqueles que já têm o despertar de consciência que a gente não tem nem entendimento do que vem a ser, né? Então, a dor não existe para eles. Eles sabem que tudo é temporário, tudo é passageiro. Nós aqui ainda ficamos presos nas dores e nos sofrimentos, infelizmente. Por fim, colocar o talento sempre a serviço do próximo. O verdadeiro conhecimento ele deve ser aplicado para o próximo, para o serviço. Quando descobrimos nossos dons, compreendemos também nossas responsabilidades. E aí nós vamos orientar essas responsabilidades através da atividade, beneficiando aqueles que precisam, aqueles que não têm o mesmo talento que a gente. Em síntese, eu posso trazer aqui que Joana de Ângeles, na sua série psicológica, ele traz que nós precisamos perceber, né? Ou seja, perceber quem somos, nos autoconhecer, descobrir, aceitar nossas limitações sem acomodação,
Não pode, faz de outro jeito, vai por outro caminho. É real, é fato, sem julgamento, sem cobrança, sem nada. Transformar, ou seja, trabalhar as nossas imperfeições, essa é a nossa caminhada. Não sou perfeita, ótimo, vamos trabalhar isso, vamos melhorar. Integrar emoções e valores, né? Uma integração perfeita daquilo que sentimos, dos valores que temos, da caminhada junto a Jesus. E colocar todo esse conhecimento a serviço da vida, a serviço do próximo. Em síntese, podemos resumir as diretrizes do autoconhecimento nesses 7 passos que eu mostrei para vocês. Observar-se com sinceridade, reconhecer a própria sombra, examinar diariamente a sua consciência, compreender que o ego não é a totalidade do ser, transformar conhecimento em mudança de comportamento, cultivar humildade diante da própria evolução e colocar os talentos a serviço do próximo. Para a conclusão, eu gostaria de deixar a reflexão. Minha inteligência, no caso a sua inteligência, você próprio reflete, serve apenas ao ego ou também ao espírito? Precisamos entender que despertar é viver o amor em ação. Então vamos colocar esse amor em prática. Vamos utilizar os nossos talentos para beneficiar a humanidade como um todo. Bom, para refletir, para a gente pensar cada um aí no seu cantinho, né, sobre esses ensinamentos que a gente ouviu hoje, pense aí, a nossa inteligência, a minha ou a sua inteligência, serve apenas ao ego ou também ao espírito? Lembrando que despertar é viver o amor em ação. Então vamos colocar esse amor em prática. E antes de finalizar, eu vou pedir perdão a vocês e pedir licença para eu ler uma poesiazinha aqui que foi criada com base nos meus estudos, né, nas minhas reflexões, e com a ajuda da IA, porque realmente eu não sei fazer poesia, mas a IA me ajudou. Ela diz assim: o reino começa em mim. Procurei Deus nas estrelas, nos templos erguidos ao céu, nas vozes que enchiam o mundo, nos livros, na fé e no véu. Subi montanhas de sonhos, cruzei desertos sem fim, mas toda estrada me dizia, falta ainda encontrar a ti. Quis transformar o universo, corrigir o erro alheio, sem perceber que por dentro eu carregava o receio. Julgava a sombra do outro, sem ver a noite em meu ser. Pedia ao Pai nova aurora, sem minha luz acender. Então ouvi em silêncio uma verdade imortal. O reino que tanto procuras não nasce em lugar exterior. Não floresce em palavras belas, nem em milagres de ocasião. Ele desperta sereno no solo do coração. Conhecer-me, quão difícil, despido de toda ilusão. Enfrentar minhas fraquezas sem máscara ou negação. Ver o orgulho disfarçado, a vaidade em oração, o ego vestido de virtude, a impaciência feita razão. Mas quem contempla a si mesmo com coragem e humildade, não se condena, trabalha na oficina da verdade. Cada lágrima sincera lava antigas imperfeições, cada queda reconhecida fortalece as decisões. O amor não nasce completo, nem a paz vem por favor. São sementes cultivadas na disciplina do amor. O Cristo não pede heróis, nem espírito sem dor. Pede apenas quem aceite renascer pelo amor. Pois o reino dos céus, enfim, não é prêmio nem lugar. É o espírito que aprende a si mesmo transformar. Quando o perdão vence o orgulho, quando a verdade conduz, quando a consciência desperta, a alma encontra sua luz. E compreende finalmente, com reverência e gratidão, que a porta do céu não se abre para quem muda o irmão, mas para quem dia após dia vence a si sem alarde, faz da própria imperfeição o início da eternidade. Conhecer-se é longa viagem, sem aplauso ou multidão. É descobrir em cada luta um degrau da ascensão. E quando enfim silencia o velho homem interior,
Cristo acende dentro da alma o seu eterno esplendor. Então compreendo o Evangelho, sem mistério ou ilusão. O reino de Deus não espera, ele começa no coração. Gratidão a todos, muita paz.